instrumento de Deus que louva ao Senhor. Olha, a mensageira da noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, prezada. Tudo bem? Amém, tudo Apareceu a sua. bem. Deixa me dizer uma coisa. A senhora é professora e hoje, quando eu liguei, parece que a senhora estava em aula, estava em sala de aula, foi? Tava na escola, E tava. E por isso que eu só respondi aquele horário, por causa que eu tava na escola. Aí quando eu cheguei, tá bom a altura? tá bom, tá ótimo. Agora tá Tá? ótimo. Sim. Aí, tá perfeito. Pronto. Então, e deixa eu lhe falar, foi bênção dos céus. Nós estávamos com uma pessoa que tinha dado a resposta, mas as coisas acontecem de vez em quando, né? E antes de eu divulgar, aí a pessoa com muito prazer tinha falado comigo ontem de noite. Era mais ou menos umas 1 hora da manhã, mas ontem eu já estava dormindo. A gente divide a tela, se for o caso. Não, mas não entrou, não. Essa pessoa não conseguiu entrar hoje, tá? Ah, Aí me entendi. ligou com Pois eu disse que isso era antecedência. às 23, não foi Foi, assim que o senhor foi, disse? foi, foi. Não, mas aí para a senhora está perfeito. Aí, graças a Deus, a senhora, tanto quanto as outras pessoas, que às vezes a gente precisa de um socorro, aí está pronto para nos atender. Eu sou grato a Deus, tá, pela sua vida e pela sua atenção à Live Fonte de Vida. E aí, fique à vontade, ministre, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. É uma responsabilidade. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dizer que é motivo de alegria, né? Dizer que também que é responsabilidade, é com temor, com tremor. Nunca mais fiz live, fico um pouco nervosa. De vez em quando Deus nos esconde, né? Nos tira de cena, que é necessário, às vezes, a gente se esconder, né? E a gente não entende, mas Deus sabe. Meus irmãos, eu queria que quem pudesse abrir a Bíblia, como diz, a Bíblia de papel, em Atos capítulo 20. Atos 20. 20. Eu vou ler em duas versões. A partir do versículo 7. Não está subindo os comentários para mim. Acontece. Para mim está aparecendo, mas às vezes some. Às vezes as pessoas estão aqui, aí vai para. O Então povo vai estar. continua e. Mas assim, Pronto. Se eu qualquer coisa o senhor fala aí, vai ok. respondendo. A partir de 20, capítulo 7, do 7 em diante. Vou começar. No primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo, e visto que ele ia partir no dia seguinte, falou até meia-noite. O cômodo do andar superior, onde estávamos reunidos, achava-se iluminado com muitas lamparinas. E visto que Paulo falava sem parar, um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, adormeceu profundamente e caiu da altura de 3 andares. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e apanhou o moço nos braços. Não se assustem, disse ele. O jovem está bem. E estava. Até aqui. Meus irmãos, dizer que essa é uma palavra que traz várias reflexões, presbítero Sim. Claudionor. Existe o lado que a igreja dorme, o lado espiritual, o lado do cansaço, o lado que dizer que essa cidade que eles estavam é uma cidade portuária, né? Que é Troade, era uma cidade marítima, onde chegava
chegava e saía navios, então era uma cidade movimentada. Então, eu vou para a questão que fala que Paulo tinha chegado de uma viagem longa de 3 meses. Então, quando fala aqui de viagem, me abre um leque de quê? Tem viagem preparada. Não Sim. se aparece uma palavra aqui, tem viagem preparada. Prepare-se, mas esteja atento como Paulo, porque Paulo era escolhido, Paulo era aprovado, mas Paulo era submetido à voz do Senhor. Paulo, Sim. por mais que ele quisesse ir para onde ele quisesse, ele sempre recuava, porque ele queria ir para o lugar, mas ele ouvia a voz do Senhor. Por mais que ele estava com viagem aqui marcada, outra viagem missionária para a Síria, mas ele soube descobrir uma conspiração. Isso, conspiração quer dizer que há reuniões, alguém tramando contra você, mas não há nada que não está em oculto para que Deus não revele aos seus filhos. Porque mesmo que alguém esteja tramando, Deus vai revelar a você e você vai desfazer essa viagem. Espere o momento certo, mude a rota, porque Deus quer falar com você. Porque quando fala aqui em conspiração, como foi que Paulo soube? Como não foi alguém que foi contar. Se a gente tem intimidade, Deus nos revela. Deus nos revela através de sinal, através de um recado, através de um louvor. Você tem que estar atento ao Espírito. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Então, quando fala aqui em conspiração, a gente não vai para onde a gente quer. Então, mude a rota. Mude o seu caminho. Mude o seu trajeto, porque Deus está dizendo que havia uma conspiração dos judeus contra a vida de Paulo. Então, ele decidiu ir para onde? A Macedônia. Ele estava com vontade ele queria ir para a Síria. Aí era a vontade de Paulo. Mas ele se submeteu à vontade de Deus. Será que eu e você estamos submetidos? Estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Paulo estava em meio a uma prisão, estava falando da palavra de Deus. Paulo, ele estava encarcerado, apanhando. Ele não perdia tempo. Estava na prisão, ele estava com pergaminhos, escrevendo. Ele não murmurava. Será que eu e você estamos prontos e disponíveis, dispostos e disponíveis a fazer a vontade de Deus? Então, ele não foi, né? Existiu, então ele decidiu ir para Macedônia com diversos homens e chegaram aonde? Na Ásia. E depois voltaram para casa, aqui no contexto todo mundo já conhece, para não prolongar. Eu tenho quantos minutos, presbítero Claudio Nô? O abençoado, se a senhora quiser ir até 1 hora da manhã, tô aqui. Ô, glória, vigília! Ô, glória! Então, eles terminaram, depois que aqui fala que, né, terminando ao partido, a comemoração dos pão ázimos, e eles prolongou o sermão. Por quê? Porque no dia seguinte Paulo ia para essa viagem. Então ele tinha que derramar, ele tinha que entregar tudo que ele tinha que entregar ali para aqueles irmãos. Então, foi como a gente está aqui, foi na meia-noite, muitos trabalhavam durante o dia, mas ninguém se opuseram a deixar de ir ouvir a palavra do Senhor, porque era uma questão de urgência ouvir o que Paulo tinha a dizer. O que Paulo tinha a dizer, já que Paulo ia partir no dia seguinte, e não era apenas uma pregação qualquer, não era apenas uma pregação longa. Quantas vezes a gente diz, hoje eu não vou para o culto, presbítero Claudio Novo. E é naquele culto que Deus quer se revelar para você. É naquele culto que você diz, é um culto de ensino, é um culto de quarta-feira, é um ciclo de oração. Mas Deus quer se revelar para você. Não perca a oportunidade, porque as coisas ordinárias, extraordinárias, acontecem em dias comuns. Então, era um derramar final, era uma entrega intensa de Paulo, porque quando fala de meia-noite, é que ele ainda precisava ser dito naquele local. Então, aí é onde entra o jovem Eutico.
estava na janela. Eutico, ele tinha várias opções, presbítero. Eu fui para outra linha. Aqui existe várias vertentes para a gente interpretar, mas eu estou indo mais para um lado. Quantas vezes a gente não tem estado na janela? Quantas vezes eu e o senhor não tem estado na janela? Mas não é por falta de coragem, não é porque eu quero me desviar, porque às vezes é o cansaço, é a fadiga, é a preocupação, mas esse jovem aqui mostra que ele não desistiu. Ele mesmo cansado, porque aqui diz que ele vencido pelo sono. Então não era um sono qualquer. A pregação foi longa, vencido pelo sonho, ele preferiu de estar no átrio do Senhor do que em qualquer outro lugar mil. Então ele podia, porque já que fala que era um jovem, então era de pouca idade, jovem. Então ele preferiu, pouco importa se ele estava na janela, ele estava ouvindo a palavra. Quantas vezes tem muita gente dentro da igreja, presbítero, o senhor mais do que ninguém sabe, que está dentro da igreja, mas a mente não está. Está de corpo inteiro, mas não está. Mas aí esse jovem estava na janela, mas ele queria receber, ele queria ser alimentado. E ele foi. Mas muita gente viu que aquele moço estava cochilando, estava cansado, mas ninguém teve a coragem de bater no ombro do irmão e dizer: meu irmão, venha para cá, porque diz, aqui tem um ponto bem, diz que o lugar era o quê? O lugar havia, não, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Luzes quer dizer que é claridade. Onde tem luz tem azeite. Onde tem azeite tem presença. E onde estava esse povo? Aí eu pergunto, quem era que estava dormindo? Era quem estava na janela ou quem estava dentro que viu que esse moço estava na janela e não acordou? Porque se eu estou em espírito, eu tenho que estar atenta ao ambiente. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo, porque eu sou responsável pelo outro. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou responsável por quem está no recinto. Eu não vou esperar, como eles, esperar o jovem cair para pedir a Paulo que parasse que o jovem tinha caído. Mas vamos adiante. Então, a janela é um detalhe simbólico. Janela significa, muitas vezes a gente quer sentar na janela. Ah, chegou agora, mas quer sentar na janela. Ah, às vezes é bom a gente sentar na janela para pegar uma fresca, mas a janela, ela tira a atenção. Mas quem sabe que aquele rapaz, esse jovem, como era uma cidade marítima, portuária, ele não estava cansado. E porque trabalhou o dia todo, e como era uma cidade portuária, ele trabalhou um dia todo e podia estar esperando um navio chegar para ele trabalhar. A Bíblia não diz. Se ele estava na janela, ele estava esperando alguma coisa. Ele estava na janela. Então, isso quer dizer que eu está. Aí, se for para o mundo, vou para o lado espiritual. Às vezes a gente está com a mente, está na igreja, mas está com o pé no mundo. Está na igreja, mas o meu pensamento está em casa. Eu estou com o pensamento nas preocupações, mas ele não deixou de ouvir a palavra. Ele podia ir para outro lugar, mas ele foi alimentar. Pouco importa se ele cochilou, se ele dormiu. O que importa é que ele estava ouvindo a palavra. Então, isso não fala só apenas de cansaço físico, presbítero. Isso fala também o lado espiritual, vou falar da igreja, porque é uma negligência. Às vezes nós somos negligentes. A igreja somos nós, não é o templo. A igreja, nós somos negligentes. Nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos a empatia pelo outro e começamos a se desligar mesmo estando presente. Porque eu quero me preocupar com o meu eu quero saber se eu estou bem, pouco me importa como o outro está. Então, ele não caiu de uma vez, presbítero. Ele não caiu de uma vez. Ele adormeceu primeiro e depois ele caiu. Antes da gente dormir, ele cochila, a gente dá uns cochilos e ninguém tirou ou alertou, ninguém trocou de lugar.
Ninguém foi me perguntar, meu irmão, aí você está correndo perigo. Meu irmão, quantas vezes tem um irmão doente na igreja, doente espiritualmente, e a gente não estende Socorre. a mão, a gente não acorda, a gente não acolhe. Quando aquele irmão se dizia, é mais fácil eu apontar, porque nós, seres humanos, parece que temos mais, enche a boca para dizer, fulano se desviou, do que dizer, fulano está subindo no ministério, está crescendo espiritualmente. Não, é mais fácil apontar do que eu erguer a mão e ajudar. Então, ali uma queda, e não foi uma queda qualquer, não. Foi do terceiro andar. Foi uma queda pública. Foi uma queda para que todos vissem. Mas não foi algo pequeno, foi algo sério. E depois tem aqui uma revelação muito. Que Lucas também estava neste local. Lucas era companheiro de Paulo, né? Então, existem quedas que Deus permite que sejam públicas, porque intensas, e aparentemente irreversíveis. Por quê? Porque quando alguém pensa que eu não vou me levantar, alguém pensa que eu estou morta, aí Deus vem e É, diz-me assim, eu ainda não cheguei, a minha palavra é que eu é quem dou. Então, aos olhos de todos, ali tinha acabado. Mas a queda do terceiro andar não era algo pequeno, não foi nada tão simples, foi uma coisa séria, mas não foi impossível de ignorar. Então, há quedas que são públicas, aparentemente, não tem jeito, não vai ter mais jeito, mas o morto foi levantado. O morto, ele, aos olhos de todos, ali acabou. Mas para Paulo, Paulo parou tudo. Aquela multidão que gritou, eita, para Paulo, o jovem Eutico caiu. Mas quem estava mais próximo de Eutico? Esse lugar fala que tinha muitas luzes. E luz aquece, esquenta, né? Então era um lugar que estava cheio, era um lugar que estava quente. Aparentemente não tinha lugar para ele sentar, porque para mim sentar numa janela, eu vou sentar porque não tinha lugar. Então ele preferiu estar na janela. E então, eu quero estar na posição e que Deus coloque Paulo na minha vida e na vida do Senhor. Paulo, ele não gritou, Paulo não julgou, Paulo não questionou e ele não continuou pregando, porque ele podia dizer assim, estava na janela e sabia o perigo que estava correndo, ficou porque quis. Não, ele parou e desceu. Quando a gente desce, presbítero Claudio Noah, a gente mostra o tamanho e a disponibilidade e o tanto que a gente tem de Deus. Porque quando a gente desce, isso mostra que a gente está preocupado com o outro. O bom samaritano, quando estava na estrada, alguém só viu, o bom samaritano só viu que ele tinha vida porque ele passou por perto, ele se agachou. Parecia amor, parecer não é ser. Então, para eu saber que o Senhor está bem, eu preciso chegar perto do Senhor, eu preciso saber como o Senhor está, para me ver e constatar se tudo vai bem. E Paulo, isso é o retrato, infelizmente, esse é o retrato do nosso evangelho. Assim como Paulo, que desceu até Eutico, Cristo desce até hoje, até nós. Quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós deslizamos? Chega, me emociono. Quantas vezes a gente escorrega? E Paulo se inclinou, Paulo abraçou e Paulo declara a vida. E assim é Deus, é Jesus dizendo nesta noite, ele não desistiu de você. Por mais que você tenha caído, você acha que você tenha desistido, que tudo tenha acabado, que a vergonha foi pública, mas tem um Deus que ele não lhe julga. Tem um Cristo que ele não lhe julga, ele lhe ama, eu não estou vendo nada, nenhum comentário, Jesus amado. Eu saio e entro já só para me ver os comentários. não, está surgindo os comentários, o povo está corroborando com a sua mensagem. Tem a cantora Damares Ah, Honório, que
ela tá, tá mandando muitas mensagens aqui também, em cima da sua Vige que palavra. honra, meu Deus. É, Damares é responsabilidade, viu? eu estava vendo o perfil dela aqui, canta muito. Depois da sua mensagem, se ela estiver conosco ainda, eu chamar para ela cantar aqui para a glória de Então, Deus. Mas a mensagem em está nome de perfeita. Jesus. Então, aqui há quedas que são. Então, aos olhos, né, de todos, tudo tinha acabado. Mas, como assim como Paulo desceu, se inclinou, abraçou, hoje Jesus se inclina, se abraça e olha para mim e para você. Então, como aqui, quando fala aqui no versículo, lá no Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: Não vos perturbeis, pois a alma está nele. Porque Lucas aqui tinha dito que Lucas, como médico, tinha constatado que ele estava morto, porque a última palavra não vem do médico. A última palavra ainda vem do Senhor. Aqui, o médico, na medicina, não é desmerecendo a medicina, mas a última palavra vem do Senhor. Ele profetizou vida no poder. Não foi Paulo que ressuscitou, mas foi o Espírito do Senhor que habitava em Paulo, fez com que esse moço ressuscitasse. Se alguém desistisse de mim, do Senhor, Cláudio, presbítero Cláudio, quantas vezes a gente já não, alguém já não nos tinha nos dado como morto? Se alguém Sim, não tivesse se inclinado, mas a última palavra ainda é do Senhor Jesus. Ainda é dele. E então, aqui diz que o médico ele atestou a morte do jovem, mas, portanto, que não havia possibilidade do mesmo estar vivo. Porém, a atitude de Paulo é semelhante à de Elias, quando ele vai lá na casa da viúva de Serepta, e ele faz aquele rapaz ressuscitar. Isso mostra que ele se debruçou, ficou sobre o menino e trouxe, soprou vida, né? Então, isso quer dizer que a gente não tem que desistir, a gente tem que insistir e não perder a fé, porque a última palavra é de Deus. Se o médico, advogado, seja lá o que for, disse que não tem mais jeito, mesmo que tenha. Deus, Jesus é aquele que ressuscitou Lázaro morto com 4 dias. Então, não existe vida. Existe vida. Declare vida. Declare vida, a solução, a resposta, a novidade de vida para sua casa, para sua família. Aquele filho que você não via que não tinha mais jeito, aquele marido que você via que não tem mais jeito, todos apontam e diz que não tem mais jeito, mas a última palavra vem de Jesus. A última palavra vem de Jesus e de você que levantou, que é você que está na sua casa. Ah, eu só tenho eu de crente, mas se é você que só tem de crente, é você que é o profeta da casa, você que é a profetisa da casa, você que é a coluna da casa e você que tem a obrigação de profetizar e orar e clamar por Cristo, pela vida dos seus. Não desista, porque a palavra diz: se crê, será salvo tu e tua casa. Então, não desista de orar. Então, aqui Paulo faz algo que muda tudo. Ele não gritou de longe, ele continua pregando, ele não continuou pregando, né? E ele desceu. Isso é o retrato. Isso Paulo nos ensina que a gente tem que o quê? Descer, se inclinar, abraçar e declarar. Declare vida. Declare vida, declare saúde, declare ressurreição. E não vos perturbeis, porque há vida nele. Então, há vida neste local, há vida nesta casa, nesta rua, nessa cidade. Então, antes de qualquer evidência, houve uma declaração de fé e de autoridade. Se eu não tiver fé para o presbítero Cláudio, eu não vou alcançar nada. Se eu não tiver a autoridade que foi dada a mim, debaixo de Cristo, eu é que tenho que declarar, eu é quem tenho que confiar, eu é quem tenho fé. Se eu não tiver, nada vai acontecer. Então, eu digo outra chave aqui. Ele não se levantou sozinho.
ele foi alcançado, como eu e você um dia fomos alcançados pelo Evangelho. Alguém pregou para nós, alguém chamou nós, alguém esticou, alguém fez o convite, alguém teve a preocupação de pregar o Evangelho. Alguém se colocou na janela quando viu a gente que estava na janela. Então, que a gente foi alcançado por alguém. Então, que a gente seja missionários, que a gente seja missionários na vida de outros, seja bênção, que a gente seja esse Paulo. Ele caiu, mas teve alguém que levantasse. Vamos apontar menos, esticar a mão, vamos abraçar, vamos se debruçar diante do outro, porque a dor do outro tem que ser a dor. Quando a dor do outro, presbítero, não vier doer em mim, quem está doente sou eu. Então, isso nos confronta, porque não adianta a gente pregar sobre o evangelho e eu não viver o evangelho. Então, quem caiu, que se vire. Ah, caiu, se vire para voltar. Não é assim, não. Muitas vezes a vergonha, os apontamentos faz com que aquela pessoa não volte mais. Então, você tem que ter um olhar de amor. Então, o evangelho mostra que existe um Deus que vai até onde você está. Onde você estiver, Deus vai ao seu encontro. Quando a Bíblia fala em Marcos, que Deus atravessou um mar bravio para libertar um endemoniado, um gadareno, que aquele homem, ele não era crente não, viu? Ele não conhecia Cristo não, e ele atravessou um mar bravio, ele não foi um riacho não. E Deus vai onde você estiver, a graça vai lhe alcançar. A graça. Nós não somos merecedores, mas Deus não, nós somos filhos. O Salmo 139 diz que nós somos obra maravilhosa feita pela mão do Senhor. Ele não quer nos perder, ele não quer me perder, ele não quer perder você. O povo diz, tá na hora de Jesus voltar, não precisa, que a Bíblia diz que nem o próprio filho sabe, só Deus sabe. Então Jesus não voltou porque muitas pessoas precisam ser alcançadas. Então não negligencie o que foi dado a você. Quando diz bem assim, ide por todo mundo e pregar evangelho, não está dizendo lá presbítero, pastor, diaconisa, não. É ide, é todos. É eu e você. Temos essa responsabilidade de levar o evangelho a toda criatura. Então, presbítero, eu tô me. Para a presença está aqui, o ventilador está dando venção, não. Misericórdia. A orelha já começou a queimar. Mas o senhor pode falar, viu? Pode dar uma interrompida aí. Não, tá tudo ok, fica à vontade. Não, eu gosto quando o senhor participa, quando o senhor dá um. Então, a queda não interrompe o seu propósito. Sim. A queda não interrompe o seu propósito. Antes de você ser chamada, Deus sabia que você ia cair. Deus sabia que você... Foi ele que lhe fez. Foi ele que criou. Ai, Deus, eu não sou capaz. Ele lhe conhece. Não precisa você dizer quem é Deus. Eita, Jesus, quem é? Se for Romerito, me matou. Se for Romerito, me matou. É Romerito Padilha, eu não estou dizendo? Agora foi que deu. Aí pronto. Olha, ele fica com a cama. Pode entrar, meu Romerito. Vai para ser esse nervoso. Então, o culto não terminou na queda. Ele terminou na restauração. Porque como era que a queda? Se ele estava vivo, tinha que dar continuidade. Houve vida, houve uma ressurreição. Então, lições que esse texto nos dá. Estar perto não é o mesmo de estar conectado, porque nem muitas vezes vai quem está perto de mim, pastor presbítero Claudio, está conectado comigo. Sim. Está conectado com a palavra. A distração espiritual ela é silenciosa, mas ela é perigosa também. Quedas podem ser públicas, mas a graça também é. A graça que nos alcançou também foi pública. Então, Deus, ele não cancela histórias interrompidas.
Deus não tem histórias interrompidas. Deus, ele tem continuidade. Ele tem uma vírgula. Não tem um ponto final. O ponto final só tem quando você morre. Quando eu e você morre. E a gente só morre, às vezes, né? Depois que eu aprendi a assistir Romerito, né? Se a gente continuar na obediência, as promessas vão se cumprir, né? Sim, Então, o abraço da graça vem antes da cobrança. Porque já pensou se Paulo fosse. E por que você se sentou? Não, ele foi alcançar, ele foi ver se estava tudo bem. Então, antes de julgar, antes de cobrar, antes de questionar, acolha, abraça, estenda a mão. Porque é muito fácil eu cobrar, eu apontar. E a Bíblia diz: quem tiver em pé, cuidado para que não caia. Ah, é muito fácil apontar porque ele caiu. Sempre a vida onde Deus ainda fala. Se Deus ainda estava falando, se tinha a palavra, se tinha a luz, que era a presença, que era o azeite, então Deus estava nesse lugar. Então, esse jovem me ensina também o quê? Eita, o Merito entrou aí, o negócio, está vendo aí? a Lorena colocou Eita! aqui, ó. A Lorena colocou: Deus não cancela histórias interrompidas. É profundo. É verdade. Isso, a outra coisa que o jovem caiu, ele também é um jovem que tentou ficar. Ele, por ser jovem, ele tentou ficar, ele quis ser alimentado pela palavra. E isso importa muito, porque ele podia ter ido para outro local, porque e porque vira um perigo, vira tudo que o perigo que ele passava, e porque é mais fácil eu apontar depois a queda. Ah, eu caí. Se eu sabia o perigo que aquele menino corria, então por que eu só apontar depois? Porque é mais prazeroso eu gritar? Alguém se desviou, então ainda assim não perceber alguém apagando aos poucos ao seu lado. Quantas vezes a gente vê que alguém está se esfriando na fé, não está mais tão fervoroso e a gente não dá aquela atenção. Ah, mas fulano saiu. Ah, mas não. Foi dando sinais. Ninguém sai de um lugar do nada, ninguém esfria do nada, mas às vezes a gente só precisa de um socorro, de uma Sim, ligação, de uma mensagem. Hoje a gente tem as redes sociais. Então, nem toda luz externa garante visão espiritual interna, porque a luz estava dentro. A luz estava dentro. Então, quem estava dentro, a luz estava dentro, mas talvez o menino que estava na janela tinha mais visão de que quem estava no claro. Ele estava no escuro, era meia-noite, estava escuro. Dentro estava claro, mas fora estava escuro. Mas o menino tinha mais visão, porque ele estava ali. Porque tem horas, presbítero, que a gente chega no nosso limite, no limite do cansaço. E tem muita gente que tem dificuldade de pedir ajuda. sim. E não é defeito. Às vezes o olhar grita, um Que, sorriso que, grita, uma que não foi o lágrima é um caso pedido desse de socorro. jovem, né? Que não Que foi o não foi o caso desse caso desse jovem. jovem, né? Ele não se entregou. Ele tinha mil motivos para ele não estar ali. Então, olhando por essa perspectiva, né? Então, porque muitas vezes cada um aqui é duro, mas é real. Há momentos em que as pessoas estão mais focadas na mensagem do que nas pessoas. Eu tenho que estar ligada. O senhor, quando está na igreja como um presbítero, o senhor está ligado na palavra, está ligado no ambiente. Porque às Sim, vezes tem pessoas que estão ali se manifestando, tem pessoas que estão precisando de uma ajuda, de uma oração, e a gente tem que estar ligado. A gente é espiritual. O mundo espiritual exige. Se era uma vigília, passou da meia-noite, é uma vigília. Então, ali, por volta da meia-noite acontece muita coisa. Milagres acontecem. Paulo e Silas oravam. O anjo liberou Pedro. O anjo liberou Pedro. Então, por volta da madrugada, da meia-noite. Então, por volta da meia-noite, há sinais. No silêncio é que Deus responde. É no silêncio que Deus age. Então, isso gera um desequilíbrio. Como é que o que desequilíbrio? Ouvimos sobre amor, mas não praticamos a vigilância. Recebemos a palavra, mas não percebemos quem está perdendo, que estamos perdendo, quem está ao nosso lado. Então, Eutico, ele não caiu sozinho.
ele caiu diante de todos. Presbítero, ele não caiu sozinho. Não. Ele não caiu no meio da estrada. Ele não caiu no beco, numa viela. Ele não caiu lá na beira do mar. Ele caiu no meio de todos. Aline, Então, me se ele permita, caiu no meio... em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, pense nisso. Quem sabe fazer o bem e não faz, pratica pecado. E estava num ambiente de quê? De palavra. Então, ele caiu diante de todos, mas o processo da queda foi silencioso e ignorado, porque ninguém trocou lugar com ele. Por que ninguém trocou lugar com ele? Porque eu não troquei. Moço, o senhor está com sono? Moço, jovem, seja lá menino, você está com sono? Vem aqui sentar e eu vou para a janela. Talvez porque ninguém quis sair do seu próprio lugar, do confortável. Às vezes nem estava prestando atenção, estava olhando para a queda do menino, ia ver, ó, ele está cochilando, vai tombar, vai cair, vai cair. Então, quando caiu, epa, Paulo, pare que o menino caiu. Então, mas eu não fui lá ajudar. Então, ou talvez porque isso revela algo mais profundo. Aí é que vem. Nem todo mundo está disposto a se mover para sustentar o cansaço do outro. Eu colocar o outro no braço, eu colocar o outro no ombro, eu segurar da mão. Vamos, você está ferido, você está cansado, mas Deus tem propósito. Você estava aqui, ele podia estar em outro lugar, ele podia estar fazendo outras coisas. Então, trocar de lugar exigiria o quê, presbítero? Sensibilidade, muitos não têm mais hoje. Renúncia. Empatia é uma palavra tão bonita que pouco se pratica. Empatia é Sim. você se colocar no lugar do outro, empatia é eu amar o outro. E isso nem sempre é comum, até mesmo em ambientes espirituais. E eu vi uma frase e eu anotei que o único exército que não socorre e ainda pisa, vai me doer eu dizer, mas eu vou falar, é a igreja. O único exército que não socorre e ainda pisa é a igreja. E a igreja é eu e o senhor, é quem está na live. O senhor já viu os exércitos, soldados, quando um soldado está ferido, todos param para salvar. Mas a igreja não, todos apontam. Como ouviu o pastor, chama pastor Romerito. Os fariseus, é melhor apontar do que eu ajudar. É melhor eu julgar do que eu ajudar. Então, a igreja tem feito isso. Eu sou bom, eu sou o melhor, ele que caiu, ele que se vire, ele sabia que ia cair. Então, não vamos se colocar na posição de ajudar o outro, de ouvir o outro, de vigilância. E isso nem sempre é comum. E ele estava ali o quê? Cansado. E mesmo assim quis ouvir a palavra. Então ele não foi embora. Ele quis permanecer, mesmo cansado. Ele escolheu ficar perto da palavra. E onde tem palavra, tem vida. Onde tem palavra, tem ressurreição. Onde tem palavra, tem libertação. Onde tem palavra, tem mudança de vida. Onde tem palavra, tem direção. Onde tem palavra, Deus está ali. Onde tem palavra, tem amor, porque Paulo amou, Paulo amava. Então, isso muda. Isso aqui, porque depois da queda? Por que só apontado depois da queda? Porque depois da queda tudo fica óbvio. Ah, ele caiu. Ah, eu não sabia. Ah, eu já sabia que ele ia cair. Ah, estava na cara. Porque na outra versão estava para peito, nessa outra versão fala janela, né? É o mesmo sentido. Estava na cara. Era questão de tempo. Ele não estava ali bêbado, ele estava cansado. Mas mesmo assim, ele Aline, preferiu. tem alguns plantonistas que ficam esperando a queda, porque vai dar ibope para o que ele vai divulgar. Isso. Vai dar like. Vai dar like. Isso dói, presbítero, Sim, porque sim. a gente não está vivendo o verdadeiro evangelho. Não. Onde eu não vou falar, porque pode estar aqui, uma menina falou, entrou em contato comigo. Só tenho coragem de falar com a senhora. Não ligue para mim. Olha, ela falou assim, não ligue que eu não tenho condições. Só fale por mensagem.
Se eu não tivesse dito, se eu não tivesse dado atenção atenção àquela mensagem, a menina foi, falou, eu não estou falando de mim, eu estou dando o exemplo, porque há Sim, muitas vezes chega uma mensagem no telefone da gente e a gente diz, mas já estava na cara, não vai um mês, porque tem gente que mal alguém chega na igreja, não dou um já mês, está julga. fora da igreja. Não dou um mês para sair. Não dou 15 dias para sair. Não, rapaz. Não dou um mês para essa menina estar pregando. Não dou um mês para esse menino estar pregando. Ensine a palavra, vá discipular, vá ajudar. Num dia de culto, chame para EBD, chame para o círculo de oração. Não incentive, você não está na posição de julgar, a gente não está na posição de julgar ninguém. Porque hoje é ele, amanhã pode ser eu, porque muitas vezes o cansaço psicológico, emocional, faz com que a gente fique na janela. A gente não quer Sim. mostrar. Eu, Romerito, sai do escuro, o senhor não é o senhor das luzes, viu? Quem está em Cristo está na luz, sai daí. Então, mas quase nunca disseram isso antes. É mais fácil analisar depois do que agir antes. Isso revela uma falha, não só foi de um. O local estava lotado, então não foi de um só. Então foi coletiva, falta de cuidado preventivo, ausência de responsabilidade uns pelos outros. Então, muitos não vigiam enquanto você luta, mas sabem interpretar quando você cai. Então, essa mensagem, ela vai mais longa, é muito profunda, são versículos que eu aprendi, eu vou dar o mérito, e a gente tem que dar honra, mérito, a honra, a glória do Senhor, mas a honra a gente tem que honrar. Eu aprendi com Romerito, com Damares, a analisar mais esses textos, assim, que não é uma interpretação, não é interpretação de texto. Quanto mais a gente estuda, mais vai dando luz, né? Porque se era Sim. um local que estava cheio de gente, um local que estava iluminado, então não era luz de vela, estava cheio, lugar iluminado, cheio de lamparina. Então tinha azeite, tinha a presença do Espírito Santo, e esse povo estava desligado. Estava que nem as 10 virgens, era? Umas com Sim. azeite e outras sem azeite. Então levanta, não é pela força que você tem, mas pela graça que nos encontrou. Porque quem caiu na janela não terminou no chão, terminou nos braços. No braço de quem ama, nos braços de quem acolhe, nos braços de quem teve um olhar de misericórdia. E a sua história, para quem está aqui, também não termina na queda. Ela recomeça através de um abraço, através de uma palavra, e a última palavra, ela vem ainda do Senhor Jesus. Então, não desista, levante-se e esteja vigilante, esteja acordado, esteja de olho aberto espiritualmente para você ajudar o jovem que estiver, né, no sono profundo. Não é necessário a gente estar esboçando esse sono aí. Muitas vezes a gente se dá uma de durão, mas afinal foi Deus que nos concedeu, foi Deus que nos deu esse sono. O sono é uma coisa que revigora, mas ele estava ali querendo ser alimentado. Então, levante-se. A sua história não termina na queda, mas ela começa, ela tem continuidade a partir do abraço. Ela tem recomeço quando Deus vai ao seu encontro, quando Deus envia alguém ao seu encontro para lhe levantar, para esticar a mão. Esteja atento. Tem pessoas que estão na janela, está na janela que é na janela. Então, quando você perceber que tem alguém na janela, ajude. Melhor do que apontar. Fulano se desviou. Fulano tá. Não. Antes de se desviar, vá ao encontro. Insista, porque uma alma é valiosa para Deus. Então, eu agradeço essa rica oportunidade que o Espírito Santo fale profundamente. Eu não vou prolongar mais, já são 11h27. E eu deixo aí a oportunidade porque quando o reverendo aparece, né, bicalo, como ele disse com o reverendo lá, esqueci, mas eles sabem. Eu agradeço o presbítero pela confiança a Amém. mim, depois eu fui depositada, foi de última hora, né, mas espero que tenha
essa palavra tenha alcançado e tenha trazido esperança ao coração de alguém. Você não está caído, você não é o momento. Deus, Deus sabe o seu momento não define seu futuro. O seu passado é passado e Deus tem coisas para você. E se Deus levantou, a graça te alcançou, é porque grandes coisas Deus ainda vai fazer, fará na sua vida e através de você. Verdade. Olha, e o nosso amigo Luiz, José Luiz, está no trabalho, mas ele está colocando. Louvado seja Deus por essa mensagem. Muitos comentários aqui, agradecendo, dizendo que Deus está falando, e é verdade. Eu só quero dizer, Aline, que como algo que eu possa ter cometido hoje de erro não vai apagar aquilo que eu fiz. Porque quando eu confesso, nós somos pecadores redimidos. Por que nós somos redimidos? Porque todo dia nós vamos diante de Pecamos. Deus, pecamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Aquele que diz que não peca é pecador. Aquele que diz que não mente é mentiroso. Então, veja, todos nós somos falhos. Mas nós somos falhos não porque nós vivemos na praticidade do pecado. Não. Nós já fomos remidos, já fomos lavados. Agora, a essência do pecado não saiu de nós. Agora, a misericórdia de Deus que nos alcança todo dia. Então, assim como uma falha minha não pode apagar todo o meu, a minha vivência com Deus, desde que eu me arrependa, né? A Bíblia está dizendo bem claro, errai, em Tiago fala, o homem em não conhecer as Escrituras. Mas quem conhece as Escrituras não deve viver na praticidade do erro. Esse caso desse jovem que a senhora mencionou aí, muito importante. E tem pessoas, querida Aline, que são os plantonistas do mal. Olha, pega um tantinho assim. Eu sou tão revoltado, mas tem pessoas que ficam filmando os cultos na igreja e uma falha, uma palavra que o pregador disse fora do contexto, ou que tem gente que, como a senhora falou aí, infelizmente tem um ditado, meu avô dizia, tem gente que pega o ônibus sentado e cai na janela. Outro que é isso. Tem ônibus que pega o ônibus no caminho. O ônibus está no caminho, né? Geralmente quem anda de ônibus sabe, quando é de manhã cedo, a hora do pico, para pegar um lugar para ir sentado, é correria. Mas tem gente que entra por último e quer ir sentado. Não tem condição no momento do pico. Mas esse jovem aí que estava, traz um retrato muito belíssimo, como a senhora me iniciou. Deu detalhe por detalhe aí, muito importante. Porque também é bom levantar que Deus não quer nada além das nossas forças. Aquele jovem estava cansado, Estava estava exausto, cansado. mas Exausto. a alma dele estava merecida, Merecido. Estava estava gritando algo, merecido, ele estava pedia gritando. socorro. E aí Pedia socorro. vem aquela questão, se alguém chegasse, porque a gente tem sintomas, vê sintomas na pessoa, quando a pessoa às vezes, eu já me deparei uma vez, amiga, uma pessoa estava no ônibus, já estava andando, quando de repente ela parou e abraçou com o poste. Aí eu fiquei olhando e disse, será que essa pessoa... Eu veio lá na minha cabeça, tá bêbada. Era um cidadão, um homem. Mas ele estava bem vestido, não estava maltrapilho. Por quê? Não estou discriminando quem anda. É porque a gente dá para entender que era uma pessoa do bem, que não estava ébrio, não estava... Aí eu fiquei de longe observando. E ele é agarrado no poste assim. Aí quando de repente chegou uma pessoa, passou, chegou outra pessoa, passou. Aí eu fui me aproximando dele. Aí eu toquei assim no ombro dele. Está acontecendo alguma coisa com o senhor? Aí ele falou para mim, eu tenho um problema que eu tenho que parar, porque senão cair, eu desmaio e Meu Deus. perdendo fôlego. E eu falei para ele, o senhor quer ajuda? Ele disse, não, é só momentâneo. Depois que ele se agarrou com aquele poste ali, que passou, que respirou tudo, aí voltou ao normal. Mas quantas pessoas não passou ali naquele momento E e eu não fiquei de parou. longe e não parou, né? E também o problema, se aquele homem não tivesse parado, ele poderia ter caído e o prejuízo ia ser bem maior. Mas tem pessoas Aí que ficam o de que o senhor longe, falou aí é mais fácil. O senhor não fez isso, mas é mais fácil anunciar a queda do que o sim, sustentar alguém.
antes dela. Porque Sim, para eu sustentar alguém antes dela, eu tenho que suportar o peso, o fardo, peso. eu tenho que saber o que ela está passando, e eu não vou querer me envolver, eu não vou querer saber. Então, é mais fácil eu julgar, eu me esquivar, ver depois, comentar depois, apontar depois, para depois saber. Então, eu É. agradeço essa rica oportunidade e eu desligo o microfone e passo a palavra para quem é de direito. Amém, Aline. Olha, o Romerito, ele abriu agora a câmera, tá aí. E em São Paulo, acho que tá fazendo frio. Acho que não, tá frio. Aqui tá chegando frio agora, viu, gente? Tava muito quente, mas tá chegando uma friezinha aqui. E em São Paulo, acho que tá frio, que o Romerito tá com agasalho. Meu filho, parte do Senhor, Romerito. Pai do Senhor, presbítero Claudionor, Pai do Senhor, irmã Aline. Eu estava aqui ouvindo, às vezes eu fecho a câmera, porque eu percebo que algumas pessoas ficam meio que se sentem Ele tá com sono. pressionadas, Ele tá com sono. Tadinho, tá com sono, aí bichinho. fico por aqui. Mas eu estava ouvindo e aprendendo, né? Aprendendo. A Bíblia diz que devemos aprender uns com os outros. Então, Verdade. a mensagem da irmã Aline, mensagem muito didática. Eu, isso é até perigoso. Eu não gosto de fazer isso. Então, eu tenho até cuidado. Quando você vai num lugar e alguém ministra uma palavra, é falta de ética você acabar complementando alguma coisa. E isso é deselegante. Então, eu estava ouvindo a irmã Aline ministrando, e esse texto ele é muito profundo, muito atual. E tem um detalhe nesse texto da história de Eutico que nos traz muitas lições. E tem três coisinhas que me chamam muita atenção. É o que Paulo faz para ressuscitar Eutico. Se você observar a primeira atitude de Paulo depois que Eutico cai é se inclinar. E trazendo para os dias de hoje, é até difícil falar isso, mas tem muitas pessoas que, porque estão numa posição elevada, não quer se inclinar para ajudar outra pessoa. Então, a Bíblia fala que Paulo se inclinou, Paulo desceu, e a pergunta é: quem quer descer hoje para ajudar quem caiu? Quem quer descer para ajudar quem caiu? Então, Paulo se inclinou, Paulo desceu, e para terminar, né, só para somar, o que mais me impressiona é como é que Paulo ressuscitou Eutico. Sabemos que foi através do nome de Cristo, do poder do Senhor, mas o texto fala que ele abraçou. E tem muita gente que só precisa de um abraço para voltar a viver. Não é muita coisa, não. É só um abraço. Um abraço de preocupação. Então, quando nós lemos textos como esse, é por isso que eu me encanto, porque a Bíblia é muito atual. Mesmo sendo um texto antigo, não deixa de ser atual. Então, pegando um gancho no que a irmã Aline pregava, isso nos ensina que, às vezes, devemos se inclinar, descer e abraçar quem caiu. Então, só somando aqui, Deus abençoe. Amém. Romerito.
É, que bênção, né? E